A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é mais um episódio da nossa série do Exílio a Cristo. Esse episódio ele vai começar a entrar num território extremamente desconhecido, apesar de alguns vídeos, estudos. Nós vamos tratar de um tema já extra-bíblico. Infelizmente, a Bíblia ela vai até Malaquias, então o contexto de Israel do Antigo Testamento, a questão babilônica, a questão de Daniel, os livros proféticos de Ageu, de Zacarias, praticamente é o fim do que nós temos de informação geográfica, histórica, política, espiritual, religiosa, enfim. O contexto de Israel após Malaquias, que foi um dos últimos episódios, eu coloquei o contexto de Malaquias, coloquei sobre o judaísmo, expliquei todo esse fim de Antigo Testamento, e agora nós vamos começar a entrar no período intertestamentário, os 400 anos de silêncio profético, até chegarmos a João Batista, o domínio persa. Vamos lá. Esse domínio começou em 539 com o fim do Império Babilônico, que na época era governado por Nabonides, ou Nabonido, né, dependendo das traduções, e ele foi até 332 a.C. Foi um período de muita autonomia religiosa. Israel teve muita autonomia religiosa, então o judaísmo começou, as bases foram estruturadas por Esdras e Neemias após a volta do exílio, contudo nenhuma autonomia política. Jerusalém, né, Judá, de uma forma geral, era governada como uma satrápia do Império Persa. Tá? Então, basicamente, eles tinham muita autonomia religiosa, tanto é que havia um respeito muito grande por parte dos persas, desde o começo com Ciro até em diante. Qualquer povo dominado podia ter suas crenças, eram respeitados, porém a questão política não era a mesma coisa. Apesar de relativa paz, os tributos que eram pagos aos persas eram altos e havia um status de província. Judá, ou Yehud, era uma província. Neste período, Israel viu em larga escala o uso de moedas. Então nós temos também outra coisa que estava mudando naquele tempo, já próximo, quase 300 anos antes da nossa era comum, antes da era de Cristo. Então nós temos a cunhagem de moedas. Então o ouro, a prata começou a ser utilizado de forma monetarizada, tá bom? Abertura para o helenismo. Então o problema que Paulo enfrentou praticamente 40, 50 anos pós-Cristo, né, depois de Cristo, já nessa época ali por volta do século 6, 500 e alguma coisa, o helenismo grego, a parte grega, tá? Já começou, o helenismo grego é até redundante, peço perdão, mas essa visão grega começou a ser vista, tanto é que teve as batalhas, tá? Não vou entrar em detalhes sobre as batalhas, as guerras persas, mas a Pérsia tentou por várias vezes invadir a Pérsia e algumas batalhas foram perdidas, então tem essa coisa da cultura grega. No final do domínio persa, um dos maiores registros que nós temos é que o Império Persa foi o primeiro grande império global, de âmbito global. Depois vieram os Seleucidas, os gregos, os macedônios e o Império Romano. Nós vamos falar sobre tudo isso, então, já deixando claro, o aviso que eu dou é que esse território que nós vamos entrar agora, esta parte da série, praticamente uma parte, vamos colocar assim, dentro da série, mas agora eu posso colocar para vocês que é como se fosse uma outra temporada. Por quê? Porque agora não estamos, infelizmente, a Bíblia para em Malaquias, como eu falei. Malaquias é o contexto espiritual, o contexto religioso, então praticamente nós vamos ter mais informações bíblicas, tanto é que eu costumo usar muito a IA para fazer essas pesquisas. No Google tem uma revista Filosofia e Teologia que eu também deixo de referência para vocês, que eu pesquisei muitas informações a respeito de coisas que aconteceram na Bíblia, porém, biblicamente falando, nós não temos mais informações, tá? A partir do fim do livro de Malaquias, o domínio persa, macedônio, os Seleucidas e o começo do Império Romano, nós não vamos ter na Bíblia. Tá? Nós paramos aqui a falar da Bíblia e começamos já a entrar num território já mais obscuro, tá bom?
Retomando, o Império Persa, sendo um dos mais conhecidos, ele é tão importante como qualquer outro império, por exemplo, o Macedônio de Alexandre o Grande ou o Império Romano dos Césares. Ele era conhecido até recentemente, até um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, até 1935, como Pérsia. Após isso, o próprio governo da região mudou o nome da região para Irã. Então, que fique aqui uma informação importante geográfica, que o Irã era chamado de Império Persa até 1935. Tá? Esse período persa, ele começou após 553, quando a média, né, por isso que vocês vão ver muito em muitos lugares, ao Império Medo-Persa. Por quê? O Império Persa até 553 era realmente conhecido como Império da Média e da Pérsia, né? O Dario, né? Ele, após o domínio babilônio cair, o general do Império Persa era médio, era o Dario. Tá? Então, explicando aqui, porque tem muitos nomes da Bíblia que a gente não sabe o contexto e fica aqui registrado, tá bom? Ele é esse período, né, de ressurreição, da volta do povo do exílio, através do édito do Ciro de 539, começando a partir de 538 o retorno com Zorobabel, com Zacarias, com Josué. Todo esse retorno, ele é considerado pelo começo do judaísmo, o judaísmo ortodoxo mais tradicional, como um novo êxodo, tendo em Ciro um libertador. Alguns estudos entendem que Ciro foi considerado um Mashiach, como eles chamam, o Messias, um escolhido de Deus. Tem passagens lá em Isaías 44, eu vou entrar nesse detalhe sobre o livro do profeta Isaías, muito importante, que cabe aqui, né? Como eu falei, eu fiz um estudo a partir dessa revista Filosofia e Teologia, tá bom? Um detalhe muito importante que estava acontecendo nessa época pré-Ciro era a questão da perda da esperança do retorno, tá? Com os escritos, né, quase que jornalísticos, porque a questão de Isaías, né? Vamos lá, vamos falar do livro de Isaías primeiro. O livro de Isaías, até o capítulo 44, ele é dividido em... Vamos lá, tentar organizar isso. O livro de Isaías, até o capítulo 39, do 1 ao 39, é de fato escrito por Isaías, tá? Até é chamado pelos estudiosos de Proto-Isaías, Deutero-Isaías ou Isaías II, do capítulo 40 ao 55. Então, essa parte do 40 ao 55 é onde está a profecia, onde, segundo o que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 44 e 45, está lá a profecia de Isaías. Tem alguma referência de Isaías na série que eu faço, e essa profecia há uma grande possibilidade de ter uma inspiração de Deus, sim, mas não colocando em dúvida, vamos analisar de uma forma bibliográfica, de uma forma histórica, de que ela possa ter sido escrita às vésperas da invasão de Ciro à Babilônia, sabendo que o governo babilônico estava ruindo, a questão do governo do Nabônides. Entre Nabucodonosor II e o Nabônides passaram vários reis, tá? Então, o próprio Evil-Merodach, que era filho do Nabucodonosor, foi assassinado. Então tem muitas questões geográficas, políticas, e essa é uma delas. E o livro do profeta Isaías, sendo um dos maiores profetas, se não o maior profeta do Antigo Testamento, a questão do Tanar, do judaísmo, foi dividido em 3 partes. Então nós temos do capítulo 1 ao 39 Proto-Isaías, nós temos o capítulo 40 ao 55 Deutero-Isaías, que seria uma aplicação do livro do profeta Isaías ou Isaías II, e Trito-Isaías ou Isaías III, que é do 56 até o fim do livro, do capítulo 56 ao 66. Então, entendendo isso, a questão de Ciro foi colocada lá de uma forma messiânica, de uma forma anônima, e após a queda colocou-se de fato o nome de Ciro. Porém, Ciro pode não ter sido escolhido por Deus, e sim pelo povo judaico exilado, profetas que estavam lá, que analisaram o livro do profeta Isaías mesmo, complementaram, enfim, então tem muitos mistérios. Fica aqui o adendo, tá? E nessa época de perda de esperança, Israel enriqueceu muito, tá? Apesar da profecia de Ciro como Messias, em Deutero-Isaías, considerado por Yahweh ou YHWH como vitorioso sobre a Babilônia, Ciro, ele, apesar de ser considerado instrumento, ele era um imperador benevolente, mas ele deu toda a vitória para Marduk. Tá? Ele se considerava o rei dos reis, o rei do universo, e o deus dos deuses era Marduk, o deus da Mesopotâmia. Tá?
e se considerava o rei do universo. Então, assim, vamos lá, analisando esse outro ponto também. Apesar dele ser muito benevolente, dele ser um rei muito importante, dele ser um libertador, que até o Astíagues, deixa eu ver aqui, o nome do rei, porque ele era um rei muito benevolente. E Astíagues, ele era o imperador Medo, e esse império Medo era governado por esse como é que é o negócio? Astíagues. Então, Astíagues, o imperador Medo, foi destruído, o império dele foi destruído pela invasão, como eu falei, em 553 do Império Persa, e ele foi poupado, tá? Então, todo o domínio persa foi considerado benevolente, porém, o domínio era provincial, tá? Mas os senhores, os grandes comerciantes, a geração mais nobre, viu na Babilônia um jeito de enriquecer. No começo do exílio, nas primeiras levas e invasões, o governo babilônio permitiu esse enriquecimento, mas depois o jugo babilônio ficou muito pesado, a escravidão começou a assolar principalmente os nobres. Então tem uma questão muito profunda da perda da esperança, tá? Os 70 anos de cativeiro babilônico foram cruéis, 70 como um todo, tá? Mas durou apenas 35 a 37 anos, porque na primeira leva com Zorobabel, o jugo babilônico começou a cair, né? Ciro invadiu a Babilônia, tinha mais ou menos 35 anos de cativeiro, então foram 30 anos de um jugo muito pesado. E apesar da benevolência de Ciro, ainda assim com os envios de até Xerxes e Artaxerxes, tempos depois, você via que ainda havia pouca esperança de retorno, era uma terra desolada, então muitos não queriam nem voltar, entendeu? Começou o culto aos deuses babilônios, então a perda disso fez com que o retorno fosse mais difícil. Tá? A questão dos samaritanos, que já foi mencionado aqui no canal, atrapalhou bastante. A questão das eu digo fofoca, mas eram os rumores de revolução para construir templos, enfim, até tiveram muitos problemas, principalmente no governo do Artaxerxes, né? Antes de Neemias, de Esdras, de fato conseguirem construir o templo. Teve muitos boatos, você vê lá no livro de Neemias e Esdras, pode consultar lá, muitos problemas com Tobias, com Sambalate, né? Enfim. E também outro ponto importante que vale salientar, a questão de Ciro ter enviado um édito a partir da profecia que estava no livro de Isaías. Tudo isso é uma questão política, tudo isso pode ter sido também uma questão geográfica, né? O território de Israel era uma importante ligação do Egito, do Império Assírio ali no norte de Israel, a questão do Império Persa na sede, né? Ali em Nínive, a questão toda do território, porque o que acontece? Israel, por mais que não tenha total território oceânico, tinha toda uma ligação com o Egito, então era uma localização estratégica para o Império Persa. Tudo isso também ajudou muito na recolonização e recentralização do povo judeu para voltar para casa, tá? Você vê também muito essa questão importante lá no livro de Esther. Então, assim, analisando biblicamente, você tem informações sobre o Império Persa no livro de Esther, no livro de Neemias, no livro de Esdras, Ageu, Zacarias também, que futuramente se levantaram contra esse jugo persa. Mas Malaquias você tem importantes menções do como era o judaísmo nos seus inícios. Então, você tem uma análise muito superficial. Infelizmente a Bíblia, nesse ponto geográfico, político, ela acaba não mostrando, por isso que estamos aqui falando extra Bíblia, tá? Vale aqui um adendo, ó, vários dos judeus que estavam no exílio, eles tinham pouca esperança, como eu falei, nesse estudo que foi feito, 15 mil exilados, eles, nos anos iniciais de cativeiro, eles tiveram muito apoio do governo babilônio, mas vários deles conseguiram virar senhor de escravos, chegando a formar fortuna e fazer parte da elite econômica da Babilônia. A fé em Javé já não era tão importante, os deuses haviam derrotado Javé, os deuses babilônios, foi o que eu falei, a crença nele estava muito forte, e eles também não queriam num revés para melhorar essa situação. Javé parecia impotente diante desses deuses, e eles estavam sendo privilegiados diante desse interesse babilônio na nobreza, tá? Os judeus nascidos no exílio pouco sabiam acerca de Javé, então você vê que foi realmente, apesar de toda essa questão política, geográfica,
houve a mão de Deus ali, do eterno, do Criador, porque, querendo ou não, 70 anos é uma mudança de geração. Muitos foram para lá já mais velhos, 30, 40 anos é um tempo razoável, vai perdendo, né? Se você fica um mês, às vezes, sem orar, uma semana sem orar, você já fica afastado. Imagina 30, 40 anos, então... tudo isso criou um senso de não querer retornar, afinal a terra era desconhecida e arrasada, tá bom? Fica aqui para mostrar um pouco do contexto profético da época. Vale também salientar aqui, entender um pouco desse contexto babilônio e pré-persa, está no livro do profeta Daniel. Para a tradição israelita, rememorar o passado é fundamental para que se entenda os desafios futuros. Deutero Isaías, como eu falei, o Isaías 2, que é do 40 até o 55 do livro de Isaías, mostra justamente essa libertação, tá? Entendimento desse contexto geográfico e político. Mas vale aqui a menção, apesar da idolatria de Ciro ser um homem do povo pagão, ele realmente deu um monoteísmo, deu uma carga de responsabilidade a esse monoteísmo, sempre implícito em Israel, e deu uma consistência maior. Ele retratou Javé, ou Yahweh, ou YHWH, como um Deus incomparável em questão de poder, criador de todas as coisas, sem auxílio ou intermédio, senhor das hostes celestiais, das forças da natureza. Nenhum poder terrestre lhe poderia resistir e nenhuma semelhança poderia representá-lo. Está no capítulo 40 de Isaías, do 12 ao 26, ele também satirizou com ironia os deuses pagãos, tá? Sem referência a Marduk. Capítulo 44, versos do 9 ao 20, chamou de pedaços de madeira e de metal. Então, assim, tem uma referência muito grande que Ciro deu, e isso aqui tá no livro do Deutero Isaías, na segunda parte, tá? Então, essa referência aos deuses, ao paganismo, tá? Obviamente que não está incluído Marduk pela questão de Ciro, tá? A gente não sabe bem a época precisa de quando foi escrito, mas crê-se que foi um pouco antes da invasão, e já sabendo dos boatos da potência persa, o Ciro, ele decretou um Deus como o Deus de Israel, como fez durante um tempo Nabucodonosor II, mas aqui a representação é de Isaías. Então, voltando, no capítulo 40, dos versos 12 ao 26, é um Deus criador de todas as coisas, nenhum poder terrestre supera ele, ironiza e satiriza os deuses pagãos do capítulo 44, versos 9 e 20, e nada eram esses deuses no capítulo 46, versos 5 ao 7, no capítulo 41, versos 21 e 24, primeiro e único Deus, né, fazendo referência também ao Alfa e o Ômega de Jesus. Essa referência estão nos capítulos 44, verso 6, capítulo 45, versos 18 e 22, capítulo 46, versos do verso 9 apenas, tá? Todas essas referências bíblicas são para vocês entenderem um pouquinho do contexto extra-bíblico destas passagens, tá bom? Essa parte do livro do profeta Deutero Isaías contribuiu para a consolidação da fé monoteísta, que estava abandonada. O poder de Javé, ou Yahweh, é ilimitado e universal, controlando absolutamente tudo. Nesse contexto, Ciro pode ser concebido como um instrumento inconsciente da vontade de Javé, pois é o Senhor mesmo quem liberta. E esta resposta é uma problemática teológica da época e serviu como uma resposta, tá bom? Vamos ver aqui o que mais nós podemos deixar de informação. Os quase 200 anos de domínio provincial fizeram esse acordo territorial de importância geográfica se desfazer. Até Ageu e Zacarias, como eu falei, se levantaram contra esse domínio. Em 332 a.C., o império se desfez com a invasão dos macedônios, o Alexandre o Grande, e outro problema que foi se fortalecendo. Você vê esse problema até a chegada de Paulo com o helenismo, tal, a cultura grega, tá? Se mistura durante um tempo. Você vê os templos, construções israelitas pós-era crística, né? Até o terceiro templo, a reconstrução desse terceiro templo através a reforma, tá? Destruiu-se o templo e teve toda uma reforma pelo Império Romano. Você vê muitas colunas, né, fotos antigas do que podia ser esse templo. Elas mostravam essa linhagem grega, tá bom? Adendo importante, no Deutero Isaías, apesar de Deus escolher Ciro, a vitória não é dele, é do eterno Criador.
Isso porque é o Senhor quem conduz a história e utilizou-se de Ciro como instrumento, da mesma forma como Moisés no Egito. A resposta do profeta, além de exaltar a glória do Eterno, também levanta a voz contra os ídolos pagãos, como eu falei. E tudo isso, né, alguns estudiosos falam que a profecia transborda os fatos limitados, porque exprimem símbolos esplêndidos a glória do novo êxodo. Estes símbolos acolhem a realidade próxima, ultrapassando-a, porque apontam para uma realidade superior, suprema, que será a libertação autêntica, a libertação que, em outras palavras, apontam e prefiguram para esse tipo de Messias, esse tipo de libertação através de Ciro como instrumento. Tá? Instrumento. Até Jesus mesmo, no auge do seu ministério, se colocava como um instrumento e como filho no Getsemane, enfim. Estes trechos correspondentes aos cânticos do servo, o livro de Isaías traz uma novidade teológica sem precedentes nessa Bíblia, que é o valor dado ao seu sofrimento, ao aprendizado, o valor pedagógico desse sofrimento. Tá? Nestes cânticos, atingimos auges teológicos do Antigo Testamento. Então você vê lá no profeta Isaías, por isso que ele é tão estudado ao lado de Jeremias, ele é tão estudado porque é o que eles têm de mais recente e concreto de um êxodo, para entender muito como foi o período do Pentateuco. Tá? A Torá é sagrada? Mas esse retorno, esse fim de período babilônico, início do período persa, eles entendem como uma restauração, que Deus de fato salva. Eles enxergaram isso documentalmente. Esdras documentou muita coisa. Tá? Admitia-se também as dificuldades e contrariedades da vida, encontrando nelas um sentido educativo, pedagógico, direcionado pelo Eterno, mas não podia imaginar que tamanho sofrimento tivesse um valor redentor em si. Em Deutero, Isaías proclama pela primeira vez que, se o grão de trigo cair na terra e morrer, produz muito fruto. Não há nada de estranho em a igreja prever e conceder tão grande valor a estes poemas e ver antecipados neles a existência e o destino de Jesus. Então, esse entendimento passou a ficar mais claro. A questão de Moisés e Josué deu para entender a questão de Ciro. Deus escolhe quem Ele quer, Deus transmite informação através de quem Ele quer, escolhe as coisas loucas do mundo para torná-las sábias e tornar luz à glória dele, tá? E para finalizar, o vídeo que está quase batendo o recorde do canal, né? A partir deste momento, no entanto, Israel entenderá o valor redentor deste sofrimento, fato que se atesta pelos cânticos do servo em Deutero Isaías, que muito provavelmente identificam o povo a este servo sofredor. Tal compreensão não alcançará, no entanto, o patamar que alcançou no cristianismo. Por isso, o papel dessa série de ligar o exílio a Cristo, que reconheceu no sofrimento e na paixão de Cristo a redenção de toda a humanidade, possibilitando uma releitura cristológica destes cantos, tá bom? Teve apoio, o triunfo de Ciro, que já havia sido predito, foi escrito em vários desses folhetos, como eu falei, jornalísticos que circulavam entre os judeus, porém de forma anônima, um oráculo suntuoso, e está lá no capítulo 44 de Isaías, versos 24 e 28, e é o primeiro a apresentar, como eu falei, o nome de Ciro como o verdadeiro enviado e libertador. Tá? Em 539, Ciro entra na Babilônia, como eu já havia comentado. Em Esdras também conta esses relatos, capítulo 1 e 2, o capítulo 4, capítulo 6 e 3, verso 5. Então você tem lá relatos, capítulo 1 e 2, capítulo 1 de Esdras inteiro, capítulo 2 no verso 4, o capítulo 6 inteiro, o capítulo 3, verso 5 de Esdras estão lá como publicação, tá? Eu acho importante o livro de Esdras, o livro de Neemias, até os livros proféticos, como é o caso de Malaquias, eles servem muito como um registro geográfico histórico. É um pouco triste, porque acho que triste não é bem a palavra, mas é um pouco complicado, porque você, para poder entender esse contexto geográfico, político, espiritual, religioso, histórico, é necessário um estudo complicado. Tem um tempinho que eu estou preparando o roteiro especificamente desse vídeo, porque é extremamente complexo o entendimento dessa reconstrução, o envio de Ciro, porque Ciro escolheu, descoberta de como o livro de Isaías ele está diretamente ligado ao exílio, sendo que ele profetizou para Uzias, ele profetizou para Ezequias, para Manassés, que foi coisa de 300, 200 anos antes, tá? Então eu acho importante a gente entender que esse período ele faz parte da história do judaísmo, do cristianismo, é um período crucial, porém muito obscuro, tá? Só para fechar,
já passamos o recorde do canal, 25 minutos praticamente. Ciro foi um dos governantes realmente de uma visão dos tempos antigos. Ele representa essa visão dos tempos antigos. Em vez de esmagar o sentimento nacional, o Alexandre o Grande também, a gente vai tratar disso, ele, ao invés de ter brutalidade e deportação como os assírios faziam, ele permitia que os povos sujeitados, tanto quanto possível, gozassem da sua autonomia cultural dentro da estrutura do império. Embora ele e seus sucessores mantivessem um firme controle por meio da complexa burocracia, a maior parte dos oficiais eram persas ou medos, tá? Que fique claro, e o seu exército era eficiente sistema de comunicação. Porém, o governo não era violento. Ao contrário, eles preferiam respeitar os costumes dos súditos, protegendo e promovendo os cultos tradicionais. Por isso a reconstrução do templo foi tão fácil, né? Apesar dos problemas locais com os samaritanos, dando responsabilidade aos princípios nativos. A atitude de Ciro diante da Babilônia seguiu exatamente essa orientação. Você vê com Esther, você vê com o próprio Neemias, o Esdras, que era ministro, apesar de ser sacerdote. Ciro ganhou o apoio da população, porém esse interesse não era somente com os judeus, como eu falei. A Pérsia tinha constantes aliados próximos, né? Problemas internos, então ele ligava tudo através desse território. Porém, anos depois, Ageu e Zacarias se levantaram, como eu falei, contra o Império Persa, e 30% da população mundial chegou a habitar nesse período. Curiosidades a respeito do período persa: sua extensão era de mais ou menos 5.000 quilômetros de leste a oeste, entre 1.000 e 3.000 quilômetros de norte a sul. 30% do mundo vivia no domínio persa. E o auge foi de Ciro, tá? Então o auge do Império Persa foi Ciro. Então Israel pegou esse auge, tá? Então já contando aí para uma possível playlist, os domínios babilônio e persa já vão estar lá. E a Pérsia havia anexado vários territórios, dominado várias nações, várias construções foram executadas dentro, principalmente do governo Ciro. Suzã, Ecbatana e Babilônia são talvez as principais capitais, né? Ciro foi sepultado em Passárgada, e Nínive também foi parte desse império, mas a capital era Suzã, certo? Tá lá no livro de Esther, tá? Pode concluir que indicações desse estudo, o valor período persa da história de Israel se dá como a consolidação do judaísmo, que é praticado até hoje. Por outro lado, a partir do incentivo financeiro e do apoio persa, que foi possível restaurar a região, o culto ao Deus invisível, e a cidade de Jerusalém após o retorno do exílio babilônico, ainda que, como se sabe, por motivos diversos, não tenha sido possível restaurá-la por inteiro, tá? Então, assim, houve toda uma restauração, uma reconstrução, e pouco a pouco você vai vendo nos livros da Bíblia hebraica que teve uma reconstrução de Jerusalém, não como um todo, teve a reconstrução do culto ao Deus invisível organizado por Esdras, mas não como um todo. Então, assim, não ficou completa, e você vê no livro de Malaquias que essa reconstrução incompleta, ela traz sinais. Por quê? Esses sinais prejudiciais vão sendo reconstruídos, e a gente vai adentrando mais esse escuro para entender o que as consequências dos cultos incompletos e inconstantes do povo de Israel, essa inconstância de peca, tropeça, é salvo, o que isso resultou após o livro de Malaquias, tá? Vamos adentrando cada vez mais nesse escuro teológico, esse período silenciado, esse silêncio intertestamentário. Tá bom? Próximo vídeo, o domínio macedônico. Até semana que vem. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo.